Olá, tudo bem? Vamos seguir o nosso estudo do pensamento de unificação. Como a gente sempre faz aí em todas as nossas aulas, né, uma pequena introdução, nós estamos fazendo aí uma série de aulas que nós denominamos aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. São aulas, como o título, né, que a gente definiu aí, aulas facilitadoras, porque nós estamos estudando o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Já são várias aulas que estão já disponíveis e a metodologia que a gente tem adotado aí nessa série de estudos, basicamente é assim, nós temos o livro como referencial, mas nós trazemos aqui nas aulas facilitadoras partes, trechos do livro. Estamos fazendo também aí a elaboração de alguns gráficos, de alguns diagramas, trazendo algumas exemplificações. Eu tenho me esmerado aqui para exemplificar, trazer formas ou maneiras de interpretar, pelo menos à luz daquilo que eu tenho compreendido e entendido o pensamento de unificação, para ajudar você também na sua compreensão. Então a gente vai exemplificando, vamos trazendo aí esses gráficos e diagramas com esse intuito. Por isso a gente vem denominando essa série toda aí, já é uma boa quantidade de aulas disponíveis aí no nosso canal, né? Denominamos como aulas facilitadoras, exatamente com esse objetivo. Não temos o objetivo aqui de tornar você um doutor, um mestre, né, um especialista, mas pelo menos um estudioso, tal como nós, né, tal como eu aqui, a gente é um estudioso do pensamento de unificação. Acreditamos que esse pensamento do reverendo Dr. Samyamun, elaborado aí de forma sistemática pelo Dr. Sang-Hoon Lee, a gente compreende, eu particularmente compreendo, que é um pensamento fundamental para nos auxiliar nesse momento da história a resolvermos problemas reais. E aí os problemas estão todos eles abordados, né? Já estudamos vários capítulos, já falamos sobre Deus lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, falamos ali de uma forma breve sobre ontologia, a teoria do ser, do pensamento de unificação, falando sobre os seres existentes. No terceiro capítulo, dedicamos um capítulo inteiro para analisar, ponderar aspectos fundamentais sobre o que seria, né, no protótipo, no plano de Deus, ali no seu plano, no seu planejamento na obra criadora, sobre a natureza humana original. A partir dos princípios que estudamos em Deus, a gente replicou isso no ser humano e procuramos aí formatar e criando forma, dando ali, delineando ali o que seria a natureza humana original. E nos capítulos seguintes viemos aplicando aí sobre alguns aspectos da natureza humana em assuntos específicos, como por exemplo no quarto capítulo, quando estudamos axiologia, uma teoria do valor, falamos no quinto capítulo sobre teoria da educação, no capítulo seguinte falamos sobre teoria da ética, no último capítulo estudado aí nessa sequência, né, falamos sobre teoria da arte, à luz do pensamento de unificação. E agora nós vamos entrar aí no estudo da teoria da história. Então, de antemão, eu vou colocar aí na sua tela, né, o livro, então está aí na sua tela o livro a partir do qual nós estamos trabalhando. O livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação. É a versão mais recente, mais atual do pensamento de unificação do reverendo Dr. Samyamun. Nós temos esse conteúdo também traduzido para o português e está aí também na sua tela, né, onde você pode obter esse livro. Então está lá no www.unificacionista.com. Você acessa o site, está aí até na tela para ajudar aí, você captura aí essa imagem com o seu celular e aí vai abrir já o site direto ali. Lá você vai no menu, seção literatura, entre outros livros, você vai ali em ordem alfabética, você vai acessar o livro que nós estamos estudando, é um e-book, um livro digital, Novas Essências do Pensamento de Unificação. Ali no site a gente disponibilizou uma ferramenta bacana, né? Ela permite você folhear o livro, tal, virar ele, dar zoom e paginando ele, show de bola. Mas a minha sugestão, reiteradamente tenho feito essa sugestão, faz o download, tá? Tem o livro aí no seu dispositivo, no seu celular, no seu tablet, no seu laptop. Por quê?
Porque, como eu sempre menciono, eu trago trechos do livro, não trago todo o conteúdo. A gente procura nessas aulas facilitadoras trazer as ideias mais importantes ou as ideias centrais com as quais depois você, debruçando-se sobre o livro, vai se sentir mais facilitado ali a compreensão e entendimento. Por isso, né, a gente denominou esse conjunto de aulas aí de aulas facilitadoras e a importância de você ter o livro, recorrer a ele, se debruçar sobre ele e estudar mais aprofundadamente, tá? O objetivo nosso aqui é só mostrar ali os pulos do gato, né? Enfim, as ideias principais. Eu até brinco, né? Quando a gente vai passando aí as telas, normalmente eu trago grifos, né? As ideias que também no meu entendimento, tá? São as ideias mais importantes com as quais você vai se sentir mais confortável para depois ir até o livro e aprofundar o estudo. Mas eu sempre brinco, né? Que esses grifos seriam dicas da prova, né? Ou seja, é o pulo do gato, como eu brinquei ali, né? São as ideias fundamentais que vão permitir você estudar o livro e se sentir confortável. A gente tem ouvido muito os clamores aí, as pessoas dizendo: ah, mas o pensamento de unificação do reverendo Dr. Samya Moon e a forma didática que o Dr. Sun Lee elaborou esse conteúdo ficou um conteúdo muito denso, terminologias muito específicas e acadêmicas. E, é claro, nós estamos abordando temas muito específicos e também muito acadêmicos. Mas, né, essas aulas facilitadoras é para tornar a linguagem mais simples, mais acessível e para você perceber que, apesar dessa linguagem ser acadêmica, mas o conteúdo é fundamental, o entendimento, o estudo desse conteúdo é fundamental, porque é através dele, eu afirmo isso categoricamente aqui, é através desse conteúdo, de todo o conteúdo do pensamento de unificação, que nós estaremos habilitados a realmente empreendermos uma reforma, uma revolução na sociedade, em todas as áreas da sociedade, em todo o tecido social humano, implementando e executando as transformações necessárias para que a gente consiga realmente caminhar na direção de um mundo cada vez melhor, na busca realmente nesse anseio do ser humano, buscando essa sociedade ideal que todos nós ansiamos, que todos nós gostaríamos de viver e também que nós gostaríamos de legar para os nossos descendentes, para as futuras gerações. Beleza? Feito aí essa introdução, então vamos ao tema específico. Nesta aula específica, nós vamos começar a tratar mais um capítulo, um novo capítulo desse conteúdo do pensamento de unificação, com o título, está aí no alto da sua tela também, né? Teoria da História. Beleza? Então aí já é o início, nós vamos fazer uma contextualização, a gente vai lançar alguns questionamentos, vamos tentar aí construir um cenário dentro do qual depois nas aulas que virão na sequência, aí nós vamos especificamente delinear e demonstrar o que o pensamento de unificação, o que o pensamento filosófico do reverendo Dr. Samya Moon traz como proposição para mostrar essa teoria da história à luz do pensamento de unificação. Show de bola? Preparado? Caderninho à mão, caneta à mão, né? As dicas da prova, né? Como eu sempre brinco, eu vou dando na sequência da aula. E aí observe, né? Eu vou trazer trechos, depois você vai ao livro, porque você vai observar, né? Indo ao livro, você vai ver que eu não trouxe todo o conteúdo. A gente vai trazendo ali os trechinhos e vamos trabalhar sobre esses trechinhos e depois eu peço que você se debruce sobre o livro e volte a estudar para realmente ficar mais sedimentado esse conteúdo. Show de bola? Vamos começar essa aula de hoje então? É a primeira da série do capítulo Teoria da História. Beleza? Vamos lá? Vamos trabalhar então? Então vamos lá. A teoria da história que nós vamos apresentar não é meramente uma descrição de fatos históricos. Ao invés, é uma maneira de ver a história, é uma forma com a qual nós vamos lançar um olhar sobre a história da humanidade, a história de uma forma geral, ok? Incluindo, então, questões como a história humana começou, né? Qual é o início da história humana? O ser humano tomou consciência da sua existência como ser humano, civilizado ou buscando uma civilização, enfim, como começa a história humana.
E aí nós vamos ter algumas premissas que nós vamos recorrer, e eu já vou dar a dica aqui, né? Então vamos abrir um parênteses, nós vamos estaremos recorrendo bastante ao aspecto teológico do reverendo Dr. Sammy Amun, contido no livro Exposição do Princípio Divino. Aí você já vai começar a se perguntar, deve estar aí cheio de interrogações, pensando, pera lá, mas então nós vamos estudar a Bíblia? Nós vamos olhar a Bíblia como referencial histórico e todas aquelas histórias cheias de enigmas, de mistérios, de simbolismos, né? Adão e Eva, no jardim, serpente, fruto proibido, depois as histórias, né, que vem sucedendo ali na cultura judaica, né, o Velho Testamento, e depois transportando aí o Novo Testamento, a história do cristianismo e todas as suas simbologias, milagres e fenômenos. É isso que a gente vai estar se debruçando, estudando? Não exatamente, mas nós vamos observar que na história bíblica, né, e a exposição do princípio divino que o reverendo Dr. Sammy Amun fala sobre o aspecto histórico, né, como uma providência de Deus, como uma obra de Deus, existe a percepção, existe o entendimento, existe a identificação de certos princípios, de certas leis que vão atuando, norteando, direcionando os eventos e fatos e o decorrer da história, numa visão para o passado e também num vislumbre para o futuro. Mas, enfim, aqui são só cenas, né, dos próximos capítulos, a gente não vai esgotar esse assunto nessa aula, como eu falei. A ideia aqui é construir um cenário, levantar algumas reflexões e ao longo das próximas aulas a gente vai voltar a essas reflexões que eu estou fazendo agora, tá bom? Então é só para já ir lançando aí alguns questionamentos, para ir já construindo esse cenário que a gente vai trabalhar. Voltando aí no texto, então aí a primeira pergunta, como a história humana começou, por quais leis ela é orientada? Então eu já fiz essa introduçãozinha aí, né? Um parênteses outra vez aqui, já na sequência da leitura, já fiz essa introdução, exatamente mostrando que a visão do pensamento de unificação que o reverendo Dr. Sammy Amun traz aí para a gente, nas próximas aulas você vai ver isso mais claramente, mas a gente vai conseguir mostrar, demonstrar, identificar e aplicar nos processos, nos eventos históricos que ocorreram, nos que estão ocorrendo e nos que porventura virão a ocorrer, a percepção, o entendimento dessas leis, desses princípios atuando e fazendo, né, ou pelo menos atuando, desempenhando e permitindo o progresso e desenvolvimento dessa história como ela ocorreu e como ela está ocorrendo atualmente. Beleza? Vamos esgotar esse assunto? Claro que não. São só algumas dicas. E aí, voltando para a leitura, em qual direção ela está seguindo? Então, esse é outro grande questionamento, né? Mas espera lá, se você olhar para a história bíblica, né, quando a gente chega lá, por exemplo, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, todas aquelas profecias de últimos dias, fenômenos escatológicos predestinados para acontecerem, a gente fica apavorado, né? Eu particularmente falo por mim, né? Não sei você aí, mas eu quando leio o Apocalipse, se a gente for ler palavra por palavra, letra por letra, né, os eventos e fenômenos que ocorrem ou que são profetizados que ocorrerão no fim dos tempos ali, né, no transcorrer, e que seria, como diz o cristianismo, a consumação da história humana, a gente fica realmente perplexo, apavorado, né? Eu particularmente fico apavorado ao ver aqueles fenômenos profetizados. Para qual direção a história está caminhando? Será que realmente é para o fim da humanidade, para a destruição do mundo? Enfim, é uma série de questionamentos que a gente vai fazer aqui nessa aula e que pretendemos ao longo de todas as próximas aulas, estudando especificamente teoria da história à luz do pensamento de unificação do reverendo Dr. Sammy Amun, né, didaticamente elaborada pelo Dr. Sang-Hoon Lee, a gente vai conseguir esclarecer, elucidar, lançar um pouco mais de luz sobre esses temas, sobre essas questões que a gente levantou aí, né? Esta é uma interpretação da história com base no pensamento de unificação. Em resumo, esta é a filosofia da história à luz do pensamento de unificação. Deste modo, essa teoria da história é chamada teoria da história da unificação ou a visão da história à luz do pensamento de unificação. Por que essa teoria da história da unificação é necessária? Ela é necessária a fim de estabelecer a direção correta para a história, esclarecendo a imagem do futuro da humanidade, né? Eu fiz aí uma
ilustração, né, usando, por exemplo, o Apocalipse, né, numa visão religiosa aí da história, olhando tudo aquilo que se descreveu ali no Velho Testamento, basicamente falando sobre a história do povo judeu, o Novo Testamento falando ali bastante sobre a história do povo judeu na época de Jesus, o que seria a história da humanidade, e aí o Apocalipse, né, como eu mencionei ali, um capítulo aterrorizante, né? Poucas pessoas gostam de ler e poucas realmente se debruçam a estudar esse conteúdo, até porque a linguagem não é simples, não é fácil, né? E até porque, principalmente, nós temos pouco entendimento, quase nenhum entendimento, sobre quais princípios e leis estariam atuando na condução da história e o que significa realmente, se são fatos, profecias de fatos e eventos reais, ou existe uma simbologia, uma mitologia, um significado por trás daquelas profecias contidas ali. Essa é uma ilustração. Eu poderia usar outra, como por exemplo quando você fala sobre a visão histórica do materialismo dialético à luz do comunismo, né? A visão marxista da história, o desenvolvimento da história dialética sendo uma luta de classes, caminhando para uma sociedade comunal, né? E os eventos que ocorrem, eles são baseados na luta de classes e tal, toda aquela justificativa, a gente também poderia tomar isso como uma ilustração para pensar, pera lá, mas então qual é o futuro da humanidade? É realmente vivermos uma sociedade sem classes, uma sociedade materialista, onde a gente simplesmente vive para comer, vestir, morar e o produto do nosso trabalho ser revertido em benefícios para mim, para a minha família, papapá, enfim. São algumas ilustrações, tá? A gente está fazendo algumas reflexões, eu não vou esgotar esse assunto nessa aula, não tenho essa pretensão, é só construir um cenário, né, em cima do qual ou sobre o qual, dentro do qual a gente vai evoluir nas próximas aulas. Show de bola? A partir, então, dessa teoria, a teoria da história à luz do pensamento de unificação, pode surgir um método para resolvermos problemas reais, né? Basicamente os problemas que estão aí contidos naqueles 3 questionamentos que eu fiz ali na tela anterior. De fato, encontrar soluções fundamentais para os complicados problemas mundiais de hoje é impossível sem uma clara, correta, nítida, coerente visão da história, a qual deve possuir uma clara visão do futuro. Não elucubrações, não proposições, não profecias assustadoras, né, como eu mencionei ali sobre o Apocalipse ou qualquer outro livro, né, que fale sobre isso, ou as visões materialistas e idealistas de uma sociedade justa, igualitária, né, como pregam aí as visões, principalmente a visão comunista, né, a visão materialista da história, aí, à luz do pensamento de Karl Marx e assim por diante. Né? Beleza? Até agora, muitos estudiosos têm apresentado várias visões da história, mas nenhuma delas foi tão influente como a visão materialista ou comunista da história. Por isso eu já fiz essa referência aí, porque quer queira, quer não, você vai aí para o meio acadêmico, você vai estar estudando história ou sociologia, ou enfim, né? Às vezes em outras áreas não tão afins, mas quando se fala sobre a história, sempre vai voltar, porque é o que está em voga, é o que está na moda, né? É a visão materialista ou a visão comunista da história. Essa visão comunista da história define a história humana como a história de luta de classes, né? Basicamente. Baseado nisso, a visão materialista da história afirma que a sociedade capitalista seria derrubada através da luta entre a burguesia e o proletariado, ou seja, através de uma revolução e até mesmo uma revolução violenta, né, como é proposto ali, né, no Manifesto Comunista, e que a sociedade comunista inevitavelmente surgiria. Assim, ela apresentou uma visão clara do futuro, ou aparentemente clara, ou aparentemente coerente, né? Para os comunistas, a visão materialista da história servia como a força motriz para o seu fervor revolucionário. Então, essa justificativa, o seu ideário, a proposição de ideal ali lançada como meta, né, desse processo inevitável da evolução da história através das lutas de classes, né, conseguiu e tem conseguido, né, até os dias de hoje, seduzir muitas pessoas idealistas que realmente sonham em construir um mundo melhor, sonham em viver numa sociedade ideal, numa sociedade justa, numa sociedade igualitária. Mas o método, será que ele realmente é científico? Quais são as leis que realmente norteiam e direcionam a evolução da história à luz dessa visão?
Deste modo, não seria um exagero dizer que a confrontação entre a esfera comunista e a esfera democrática seria uma confrontação entre visões da história, né? É claro que confrontação a partir do ponto de vista de que ambos os lados, né, essa visão comunista e essa visão democrática, possuem uma visão clara sobre a história. Mas a realidade é que a sociedade democrática não possui uma visão clara sobre a história. Há alguns lados, algumas vertentes, alguns segmentos aí dessa visão democrática ainda se baseiam numa visão criacionista, numa visão religiosa, mas bastante mítica, não muito clara, enquanto o materialismo, né, a visão comunista, vestindo, né, um vestuário aí de ciência, né, vem com uma proposição que parece mais cativante e sedutora, né? Mas, enfim, é uma reflexão que eu estou fazendo e a gente vai voltar a isso na sequência do nosso estudo, né? Estou só construindo o cenário, como eu falei, né? Contudo, no mundo livre atualmente, não podemos encontrar qualquer visão existente da história que possa tratar com a visão materialista da história. Eu já dei essa dica na telinha anterior. Por essa razão, o mundo livre tem estado constantemente na defensiva, em face à ofensiva e à ameaça comunista. Então, é defensivo apenas. Ah, não, eu não concordo, eu não aceito, eu não gosto desse método aí. Qual é a sua proposta? O que você tem como alternativa? Veja bem, então, né? Estou sendo sarcástico aqui, mas é uma forma caricata de a gente fazer essa referência sobre a visão democrática da história, né? É uma visão frágil, que fica apenas na defensiva, sofrendo ataque e tentando sobreviver a esses ataques, né? Entretanto, no final, a visão materialista da história perdeu o seu argumento. Por quê? O aspecto, entre aspas, científico do materialismo está meio que né, não estava tão científico assim não, né? Ele está caindo por terra, haja visto que as pesquisas, os avanços e as próprias argumentações que a gente tem feito aqui, inclusive no estudo do pensamento de unificação desde o início, desde as primeiras aulas, elaborando leis, ideias, conceitos, princípios, estruturas, falando sobre esses modelos, não só em Deus, mas também nos seres existentes, no ser humano. Então a gente está começando a construir argumentos mais substanciais, né? Tanto que a gente já fez, se você vem estudando todas as aulas que a gente tem aí disponível, nós já fizemos, inclusive, uma aula específica falando sobre dialética, né? Sobre o engodo, sobre a falácia, que é a dialética como método científico, né? Então, a gente vai voltar a isso agora? Não, não vamos voltar a isso agora. Quer rever essa aula? Fica a dica, pode rever lá. A gente vai mencionar alguma coisa no estudo da história, na sequência, nas próximas aulas? Sim. Com a profundidade que a gente fez naquela aula? Claro que não. Esse conteúdo já foi estudado, fica a dica. Não lembra, viu e gostaria de rever? Está lá disponível, volta lá, né? Sobre dialética, né? Está bem argumentado. Vamos avançar? Não seria um exagero, então, dizer que isto é, em grande parte, por causa da visão da história da unificação advogada pelo reverendo Samyamun. Então, essa visão da história ela já está aí em voga já há algum tempo, né? Muitos acadêmicos já tiveram contato, têm estudado a história à luz dessa visão e agora, de uma forma mais facilitada através dessas aulinhas, estou aqui para compartilhar com você. Espero que você se junte a mim nessa série que nós vamos fazer a partir dessa aula sobre especificamente a teoria da história à luz do pensamento de unificação do reverendo Dr. Samyamun. Show de bola? Vamos estudar junto? Vamos sim, né? Por meio século, durante o período de seu confronto teórico com o comunismo, a visão da história da unificação, uma visão fundamentada numa nova teologia, revelou claramente as falhas na visão materialista da história. A gente vai falar sobre isso? Sim, senhor. Acompanha comigo toda essa série da teoria da história, tá bom? A visão da unificação interpreta a história baseada em fatos históricos e demonstra que a história humana está direcionada para o mundo do ideal original de criação de Deus. Ok?
Tá claro isso para você? A gente já vem desenhando esse conceito de um mundo ideal, uma sociedade ideal, um ser humano original, de natureza humana original, vivendo por esses valores originais. Então, né, tendo uma educação, tendo uma ética, tendo um conceito sobre arte, sobre o belo, à luz desses princípios e conceitos. E a gente tem construído argumentos muito bem fundamentados em todas essas aulas anteriores, já disponíveis. Então, perdeu alguma? Tem dúvida em alguma delas? Está disponível. Só voltar lá e assistir de novo, tá bom? Beleza? Mas é fundamental, né? Deu tempo de você copiar o grifo? Porque esse é um ponto fundamental. Eu grifei por quê? A visão da unificação, eu vou ler de novo, me permite, vai interpretar a história baseada em fatos históricos. Então, esses eventos que ocorreram, a gente vai analisar e vamos demonstrar que a história humana ela está direcionada para um mundo ideal, o mundo do ideal original, de um ser humano original criado por Deus. Como nós vamos demonstrar isso? Muitos argumentos nós já construímos, nós vamos recorrer a eles, a esses princípios, a essas ideias, e vamos demonstrar que a história caminha nessa direção. Essa história que existe hoje é a história que Deus planejou? Era para ser assim? Aconteceu algum problema? Se esse problema aconteceu, qual foi o problema? Vamos estudar esse problema? Não, não aprofundadamente, porque não é o tema dessa aula, não é o tema desse capítulo, né, teoria da história. Mas é importante perceber que, se houve algum desvio, se houve alguma mudança na trajetória, o que está acontecendo? Será que realmente Deus está só observando? É aquela teoria mecanicista lá, quando eles falam que Deus criou, né, ligou o equipamento, virou a chavezinha, deixou a máquina funcionando e foi passear. Deixa a máquina lá porque ela funciona. E se der algum problema? Tem alguém olhando? Não. E se der pau na máquina? O que a gente faz? Quando o mecânico voltar, vê o que faz para arrumar. Será que a história é assim? Será que Deus está vendo a história? Será que existem leis com as quais ele opera nessa história? Enfim, né? Estou construindo um cenário. Vamos fechar esse assunto agora? Claro que não. Acompanha toda a série, tá bom? Então vamos ver aí, primeiro ponto aí que eu vou colocar aí sobre posições básicas da visão da história da unificação. Então, quais são as premissas sobre as quais ou com as quais a gente vai estar trabalhando ao longo desse capítulo? A visão da história da unificação está baseada no princípio de restauração do princípio divino. Então, aí, parênteses, o livro é Exposição do Princípio Divino, também está lá disponível no site unificacionista.com. Você pode ler online, mas a dica é faça o download, estude esse livro. Ali, toda a segunda parte, ele vai mostrar, teologicamente, é claro, né, os aspectos da evolução da história e a similaridade, as regras, os princípios, qual é o norte, qual é o alvo, qual é o target que está sendo buscado em cada um daqueles períodos com aqueles personagens e eventos e situações que ocorreram. O que está sendo buscado? Existe um objetivo? Existe um objetivo. Como diz ali, restauração. Restaurar o quê? Alguma coisa que se perdeu, né? Você tinha uma situação que estava desse jeito e com o passar do tempo aconteceu alguma alteração ou adulteração, então a gente precisa recuperar, fazer voltar aquela situação que era no início, ou seja, restaurar o estado original. São dicas que a gente vai elucidar mais aprofundadamente nas próximas aulas. Mas é só para tornar um pouco mais comum, né? Mais compreensível aí ao nosso ouvido, algumas terminologias que nós vamos estar utilizando ao longo desse capítulo, Teoria da História. Beleza? Ele interpreta a história a partir de 3 perspectivas. Dica da prova. Está ali grifado, anota. Primeiro, como uma história pecaminosa. Ih, rapaz, agora nós vamos ficar falando de religião. Agora nós vamos ficar falando sobre Satanás, pecado, fruto e aquelas histórias lá de salvação e que tem que ir na igreja e... Não passa por aí. Quantas vezes eu já falei essa expressão? O pensamento de unificação não é um pensamento religioso de alguma denominação específica criada por um teólogo que veio aí simplesmente para pregar uma nova verdade dentro de um cenário com tantas outras verdades já proferidas e pregadas por aí afora. Não, ele não tem esse objetivo. Ele vai olhar de uma forma
religiosa? Ok. Vai olhar a Bíblia como certo referencial? Vai. Mas nós vamos observar o enredo, né? Os princípios, quem está por trás lá dos bastidores escrevendo e atuando para que esses eventos e situações ocorram. Eu não vou esgotar esse assunto agora, tá? Estou tentando, da melhor forma possível, construir um cenário dentro do qual nas próximas aulas a gente vai seguir estudando. Beleza? Seguindo ali. Segundo, nós vamos ver como uma história de recriação. E terceiro, como história de restauração. Fundamental entender isso. Tá aí o grifo, anota, dica da prova, né? Vai cair na prova, né? Não, são ideias fundamentais que depois a gente vai recorrer a elas. Eu vou abordar alguma coisa aqui, mas nas próximas aulas a gente vai voltar e transitar com esses 3 pontos aí. Além disso, ela discute as questões tais como se há leis operando na história ou não, como a história começou, em qual direção ela está seguindo e assim por diante. Beleza? Anotou? História pecaminosa, história de recriação e história de restauração. Esses são os elementos que vão estar ali nos bastidores atuando para o desenvolvimento da história da humanidade até os dias de hoje. Dica fundamental. Essa dica é fundamental. Essa eu vou recorrer com certeza nas próximas aulas. Deu tempo de copiar? Vamos lá então. Então vamos analisar um pouquinho aqui sucintamente sobre essa concepção aí sobre história pecaminosa. A partir da visão da unificação, a história tem sido uma história de pecado. Ela foi iniciada pela queda humana. Parênteses, nós não vamos nos debruçar sobre o tema queda humana. É um conceito teológico muito bem discutido, explicado, argumentado no livro Exposição do Princípio Divino. Dica? Faz o download, está lá no Unificacionista. Leia. A dica é o 2º capítulo, tá? Então, estuda lá. Vamos nos aprofundar nisso? Não. Nós vamos partir da premissa de que houve um problema. Deus criou o ser humano para um objetivo, ser um ser humano perfeito, ter a natureza humana original, realizar todo o seu potencial de verdade, bem e beleza, né? Nós falamos sobre isso lá em educação, sobre ética e sobre arte. Detalhamos muito isso estudando lá no 4º capítulo, Axiologia, sobre valores, né? E aí estão eles descritos, verdade, bem e beleza, né? E aí aconteceu alguma coisa. O ser humano é ideal? Não. Ele é perfeito? Não. Ele tem problema? Tem. Os relacionamentos são problemáticos? São. A gente tem uma série de problemas sociais em todas as esferas, em todos os escopos, em todas as raças, em todos os países? Sim. Qual é a origem? É a queda humana. Tem problema? Tem. A gente vai discutir isso aqui? Não. Mas o problema é que a história, então, o resultado, né, a conclusão que a gente pode chegar aqui é que a história, porque teve um tropeço, porque teve um desvio, porque pegou um atalho numa direção equivocada, a história seguiu acontecendo, eventos e pessoas, e enfim, todos os fatos e eventos que estão aí registrados na história da humanidade. São os eventos que Deus havia planejado? Não. Caminhou numa direção legal? Não. E aí, mas e agora como é que faz? Dá para pegar o volante e dar uma virada, uma guinada aí e fazer voltar de novo para o curso? Como é que funciona isso? Como é? Quem que pega nesse volante? Quanto eu tenho que girar esse volante? Dá para dar uma virada muito brusca? Não tem o perigo de eu capotar na curva? Enfim, né? Estou fazendo algumas reflexões e analogias para você entender que para que ocorresse esse desvio, algumas regras, alguns princípios, algumas leis certamente foram violadas ou não respeitadas, não mantidas na sua integridade, enfim. Vamos aprofundar isso aqui agora? Não. Mas, se existem essas leis agora também não vão ter que ser observadas para que a gente possa novamente voltar aos trilhos, trazer de novo para o curso normal, né? Quais são as leis, quais os princípios, quais os regulamentos que eu preciso voltar a obedecer ou implementar ou aplicar? Percebe? Que tem algumas coisas aí que a gente precisa começar a esclarecer?
Nós vamos fazer isso nas próximas aulas. Estamos aqui, como eu falei, construindo um cenário, ok? Então vamos ali. Por causa da queda, como eu falei, não vamos discutir isso aqui agora, a dica é, você vai ler o capítulo 2 lá da exposição do princípio divino. Mas, vamos admitir, teve uma queda. Por causa, então, dessa queda, não foi possível que a história humana se tornasse uma história pacífica do princípio. Pegou um atalho, desviou, né? Não acatou uma lei, não seguiu um princípio, eu ultrapassei no farol vermelho, peguei uma contramão, causei um acidente, enfim, né? Peguei o exemplo aí do dirigir dentro das regras do trânsito, né? Mas é uma analogia só para você, para facilitar o entendimento, né? Então, ao invés, ela se tornou uma história que é uma história de confusão, cheia de conflitos, lutas, guerras, dor, tristeza, miséria e assim por diante, essa lista vai longe, né? Deste modo, encontrar soluções fundamentais para os vários problemas na história é impossível sem resolver o problema da queda humana, isto é, o problema do pecado. Qual era a lei? Qual era a regra? Qual era o princípio? Qual era o que era demandado que fosse cumprido? Por que não foi cumprido? E se não foi cumprido, como é que a gente conserta? Como é que eu conserto isso? Lembra, nós falamos história pecaminosa, depois nós falamos sobre recriar, né? História de recriação. Depois nós falamos história de restauração. Pegou? Se a história teve um desvio, como é que eu restauro? Como é que eu recrio o ser humano que não é mais original, que passou a ter algum problema? Como é que eu restauro o curso natural que ele deveria estar seguindo e que, porque fez alguma violação, não está seguindo? Tá claro? Deu para contextualizar? O que a gente vai falar aí nas próximas telas falando sobre história de recriação, história de restauração, eu acho que nesse singelo exemplo a gente consegue dar uma boa ilustrada no que o pensamento de unificação vai tratar falando sobre história pecaminosa, história de recriação e história de restauração. Show de bola? Vamos trabalhar? Vamos seguir? Então, vamos falar um pouquinho de recriação aí. Devido à queda dos primeiros antepassados humanos, né, os ditos Adão e Eva, os seres humanos originais e o ideal do mundo original foram perdidos. E os seres humanos caíram no estado de declínio. Os seres humanos originais e o mundo original foram perdidos enquanto ainda estavam incompletos. Isso é fundamental. Tem um grifo aí? Não, não tem um grifo. Então, às vezes, teologicamente, a gente incorre naquela concepção de que Deus criou Adão e Eva perfeitos, mas aí eles resolveram tomar um outro caminho. Pera lá, perfeito ou imperfeito? Pera lá, Deus criou o homem perfeito? A mulher perfeita? Se eles eram perfeitos, como é que eles puderam se desviar desse caminho, ou violar esse princípio, ou desrespeitar uma regra, seja ela qual for? Ah, mas então eles eram imperfeitos. Vamos abrir um outro parênteses aqui. Normalmente, quando a gente usa a palavra imperfeito, vem na nossa mente, equivocadamente, a ideia de que imperfeito é com defeito. Não, imperfeito não tem nada a ver com defeito. Imperfeito significa o quê? Que ainda não está pronto. Você vai fazer um bolo. Então, você pegou a receita, juntou os ingredientes em cima da mesa e colocou ali. Aquilo é um bolo? Não, tem ali ovos, tem farinha, tem leite, tem açúcar, tem fermento, está tudo ali. Todos os ingredientes, mas já é o bolo? Não. Aí você vai misturar nas medidas, nas doses, do jeito que se fala na receita e pronto, bota na forma. Já tem o bolo? Não. Ele está perfeito? Não. Ele está com defeito? Também não está com defeito. Ele só não está completo. Tem mais alguns passos que precisam ser, né, feitos ali, né, levar ao forno, na temperatura, no tempo, papapá, porque também, se você errar nessa mistura ou errar nos tempos ali, nas temperaturas, aí o imperfeito pode passar a estar com defeito, né? Sai queimado ou sai cru, enfim, né? Percebe? Perfeito, imperfeito, com defeito, né? São coisas bem distintas. Deus criou o homem perfeito, imperfeito ou com defeito? Ele criou o homem para a perfeição, mas alcançar ou chegar à perfeição é uma outra lei que a gente vai estudar mais adiante. Mas o homem tem o potencial de chegar à perfeição? Sim. Ele já está perfeito? Não. Pelo fato dele ser imperfeito, ele tem defeito? Também não. Uma criança nasce andando? Falando, né?
A gente passa anos aprendendo idioma e às vezes a gente ainda erra, né? A gente comete defeitos, né? Por exemplo, no português, né? Um idioma bastante difícil, principalmente no que diz respeito à conjugação verbal, né? A gente é perfeito? Não, a gente não é perfeito. Às vezes a gente está caminhando para a perfeição, mas de vez em quando a gente incorre em algum defeito, né? Erra numa conjugação ou coisa do tipo. Eu devo fazer muito isso nessas aulas, né? Lendo, ouvindo as aulas anteriores, de vez em quando você se empolga e acaba falando alguma coisa que depois, puxa, né? Matei ali, assassinei o português. Percebe o que ele está dizendo? Imperfeito não significa com defeito. Agora, se Adão e Eva fizeram alguma coisa errada, violaram alguma regra, descumpriram algum regulamento, não atenderam algum princípio, enfim, algum comando, aí a gente pode analisar pela perspectiva de com defeito. Mas, originalmente, eles eram imperfeitos sem defeito. Entendeu? Tá claro esse exemplozinho aí? Espero ter conseguido muito singelamente ilustrar essa distinção que muitas vezes as pessoas incorrem equivocadamente, né? Dizer que Adão e Eva eram imperfeitos, para alguns teólogos quase soa como uma palavra de baixo calão. Adão e Eva imperfeitos? Como assim? Cara, imperfeito não é com defeito. Deus não fez Adão e Eva com defeito. Só fez eles com o potencial para a perfeição, mas eles deveriam amadurecer, tanto que está lá no Gênesis. Cresça, multiplique. E está conjugado no imperativo, é um comando. Cresça, eu estou mandando, faça. Entendeu? Mas, enfim, não vou me estender nessa discussão. É só uma exemplificação, uma ilustração, porque apareceu ali a palavra incompletos, né? Então, aí a gente tem que esclarecer isso. Fechando parênteses, portanto, por toda a história, Deus tem conduzido a providência de recriar e reconstruir os seres humanos e o mundo. Deste modo, a história se tornou uma história de recriação. Deus criou o homem para ser perfeito. Ocorreu ali algum problema? O que o ser humano fez que esse perfeito não se tornou realidade? Deus vai mudar de plano, vai acabar com tudo, destruir, como fala lá no Apocalipse, né? Eu sempre falo do Apocalipse com bastante medo, né? Dá até tremedeira, assim, né? Mas, enfim, recriar é uma regra, é um princípio que norteia a história, que a gente vai identificar isso claramente estudando nas próximas aulas, tá bom? Aqui é só construir o cenário. Então, nesse processo, as leis de criação e a palavra que a gente coloca ali como logos, né? E aí eu vou fazer alguns acréscimos. Projeto, plano, né? Protótipo, enfim, lembra, né? A gente discutiu bastante sobre isso lá na aulinha sobre logos. Através das quais Deus criou os seres humanos e o universo, vieram a ser aplicadas também na história humana. A criação de Deus foi conduzida através da palavra, portanto, recriação também é conduzida através da palavra. Recriação não significa criar todo o universo de novo, afinal de contas, é só o homem que a gente consegue identificar aí com problemas, né? Já falamos até alguma coisa sobre isso, estudando lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Sendo que a queda envolveu somente os seres humanos, obviamente, o único ser que vai ser necessário ser recriado aí é o ser humano. Por isso, quando a gente fala sobre recriação, a gente precisa falar recriação do ser humano e através da palavra. Vamos falar melhor sobre isso nas próximas aulas, tá? Só o cenário, lembra? E aí, história da restauração. Devido à queda dos primeiros antepassados humanos, os seres humanos foram expulsos do que deveria se tornar o mundo original. O Jardim do Éden, né, que está lá no capítulo 1 lá da Bíblia, Gênesis, né? E o ideal dos seres humanos originais foi perdido. Portanto, seres humanos sem princípio, não originais, passaram a viver num mundo sem princípio. Assim, os seres humanos originais e o mundo original foram deixados como ideal ainda a ser alcançado. Eu botei ali entre parênteses, expulsos por quê? Parece que foi uma postura unilateral de Deus. Olha, vocês não estão do jeito que eu queria, então, ó, se vira, né? Procura aí o seu rumo. Sai daqui porque não quero vocês desse jeito com problema, não, né? Será que é assim mesmo? Né? Será que funciona assim? Pelo cristianismo, pela figura ilustrada por Jesus acerca de Deus, dizendo que Deus é um pai e nós somos seus filhos, certamente um pai, ao ver um filho fazer uma coisa errada, ele vai ficar bravo, vai ficar indignado, vai repreender, às vezes vai ter que puxar a orelha, né? Enfim, mas todas essas ações são
resultado de um impulso único, que é amor. O pai ou a mãe ama esse filho e vai fazer de tudo para ele se reposicionar, voltar ao caminho certo, refletir, se arrepender, entender que está errado, que aquilo que ele fez não se faz, e assim por diante. Então, todo aquele conjunto de educação pedagógica de pais para os filhos. Deus seria diferente? Então, por que Deus expulsaria de casa um filho que cometeu um erro? Ou será que aquela parábola do filho pródigo teria alguma referência ou teria algum objetivo de ilustrar essa simbologia descrita no Gênesis aí como quando Adão e Eva foram expulsos por Deus? Enfim, fica a dica, Reflete aí, depois lê, busca esses textos aí que eu referenciei, e aí tire suas conclusões, Então, quanto a Deus, ele tinha que restaurar o mundo fora do princípio e os seres humanos de volta para o seu estado original, ou para seus estados originais, de forma que em sua criação não restasse nenhuma falha, zero falha, não pode haver falha. Deste modo, desde os primórdios da história humana, Deus tem conduzido sua providência, que a gente vai passar a referenciar aqui como providência da restauração, ou providência de restauração. É assim que está descrito lá na segunda parte, toda a segunda parte do livro Exposição do Princípio Divino, Então, já dei a dica aí, Depois, quando você tiver um tempinho, pega o livro, faz o download, estuda, tá? Para restaurar as pessoas e o mundo de volta ao seu estado original. Então, consequentemente, a história humana se tornou a história da providência de restauração, sendo que Deus é um Deus de princípio, e a queda humana resultou da falha dos seres humanos em observar determinados princípios, determinadas regras, determinadas condições. Logo, a providência de restauração também tem sido conduzida de acordo com determinadas regras, determinados princípios, determinadas leis. Ocorre assim aleatório e hoje eu vou fazer desse jeito. Não deu certo. Amanhã vamos fazer de outro jeito, então, porque desse daqui não deu certo. E aí vamos mudando e adaptando até que uma hora, quem sabe, será que funciona assim? Deus é um Deus de princípio. Ele criou tudo com regras, com princípios. A gente elencou todos eles aí nesse estudo ao longo de várias aulas, lá especificamente no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Então, agora nós vamos ter que observar a história conduzida por um Deus que é um Deus de princípio e que vai atuar com regras, com princípios, para colocar o homem em seu curso normal, para construir uma história original, uma história humana planejada, não uma história que tem evoluído, se desenvolvido, como já mencionamos aí numa tela anterior, cheia de conflitos, lutas, guerras e assim por diante, Então, essas leis serão citadas aí mais adiante, nas próximas aulas, como leis da restauração. Fundamentais a gente estudar isso, e a gente vai falar bem resumidamente, porque a gente vai trazer trechos do livro, mas vamos tentar, pelo menos de uma forma bem clara, tornar facilitado o entendimento, tá bom? A natureza governada por leis da história. Olha que interessante, eu trouxe um trechinho que eu achei bacana. Não é todo o conteúdo, fica a dica. Depois vai lá no livro e dá uma olhada, tá? Ao estabelecer a teoria da história, um dos mais importantes requisitos é discernir as leis que estão operando na história. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Entretanto, até o momento, houve alguns líderes religiosos ou estudiosos que tentaram mostrar de forma clara a natureza governada por leis da natureza. Por exemplo, a visão providencial cristã da história não apresentou leis persuasivas. Então, o cristianismo já tentou construir aí, mostrar ou demonstrar a historicidade, Então, quando se estuda teologia e os principais teólogos do cristianismo ali, principalmente no início ali, os fundamentalistas que começaram a estruturar, o pensamento filosófico e teológico do cristianismo, eles tentaram, mas sem muito claramente delinear leis que realmente fossem convincentes, muito apelativamente falando sobre fé, sobre punição, muitas vezes, sobre retaliação, e aí isso criou vários problemas aí ao longo da história do próprio cristianismo. Como resultado, a visão da história cristã tem sido desconsiderada pelo mundo acadêmico, por isso quando a gente abre um parênteses aqui agora, fala ali sobre ler a Bíblia, ou que a teoria da história do reverendo Dr. Sam Yamun, aí a
luz do pensamento e unificação, vai recorrer ao livro teológico lá, Exposição do Princípio Divino, as pessoas já dão aquela entortada. Eu falei, mais uma visão aí de religião e tal, né? E isso para o mundo acadêmico parece que é desconfortável, porque vai muito para o transcendental e pouco comprovado. Não faça julgamento antecipado. Acompanha comigo as próximas aulas e no final aí sim nós vamos chegar às nossas conclusões e eu vou admitir você fazer as suas conclusões ao final dessas aulas, ok? Então fica comigo aí até o final. Como resultado, então, tem sido desconsiderado pelo mundo acadêmico, a visão cristã é rejeitada como não científica. Em tempos modernos, Hegel aplicou a dialética, especificamente a dialética idealista, no desenvolvimento da história e afirmou que a história é o processo de realizar a liberdade através da razão e que, no final, o estado racional seria alcançado, no qual a liberdade seria plenamente realizada. Entretanto, na Prússia, que Hegel considerava como um estado ideal, a liberdade permaneceu uma incógnita e a história continuou tal como sempre tem sido. As leis históricas descritas por Hegel não tinham nenhuma relação com a realidade e no século XX, Arnold Toynbee estabeleceu sua visão cultural da história. Tá aí um parênteses, fica a dica, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre esse autor, procure aí sobre esse tema, você vai encontrar mais conteúdos, o Google ajuda bastante hoje em dia, por isso eu já deixei o grifo, não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, mas eu acho importante, então se você realmente tiver mais curiosidade aí sobre o tema, fica a dica, Então, a qual era uma expansiva e abrangente visão da história, através da qual ele analisou em detalhes a gênese, o crescimento, o colapso e a desintegração das civilizações. Contudo, Toynbee não apresentou claramente as leis da história também. Ele observou, ele identificou essa ciclicidade, uma repetição ali de determinados eventos que, em momentos, com pessoas, em lugares diferentes, mas que tinham similaridade de características esses eventos, só que ele não conseguiu rotular ou determinar ou apontar uma lei que fosse norteadora, direcionadora, que estivesse por trás aí desses eventos que ocorrem, sob essas circunstâncias, somente a visão materialista da história de Marx permaneceu como supostamente demonstrando as leis da história, chamando a si mesma de uma visão científica da história. A visão da história da unificação afirma que a história tem se desenvolvido de acordo com determinadas leis e esclarece que essas leis são de dois tipos, ou seja, as leis de criação e as leis de restauração. Então tá aí a dica, esse é o grifo e esses serão os temas das próximas aulas. As duas próximas aulas que a gente vai fazer, a próxima, vamos falar especificamente sobre leis de criação e a segunda, na sequência aí, leis de restauração, trazendo bem claramente, não tão aprofundadamente como está no livro, mas aqui de uma forma facilitada, com algumas exemplificações, a gente vai revisitar princípios que a gente já estudou e que agora a gente vai replicar no estudo da história. Estas leis são as que realmente estão em funcionamento na história. Quando essas leis genuínas da história são indicadas, a falsidade da visão materialista da história será exposta e a gente vai fazer isso nas próximas aulas. Torna-se claro que as leis advogadas pela visão materialista da história são, na realidade, pseudo-leis, fake leis, São leis falaciosas, não são princípios notoriamente observáveis e observados na natureza. Enfim, a gente vai falar sobre isso mais adiante. A dica já falamos alguma coisa quando discutimos sobre dialética, mas enfim, a gente vai voltar a esses temas aí mais especificamente sobre história, tá bom? Então, elas não são mais do que afirmações dogmáticas, mais dogmáticas, a gente fala das afirmações dogmáticas dentro da visão histórica cristã, lá, da salvação pelos primeiros pensadores e teólogos, mas os princípios e conceitos alegados pelo materialismo histórico também são dogmáticos, é puramente crença, não tem base acadêmica nenhuma. Além disso, a visão da história da unificação, pelo esclarecimento das leis da história a partir de uma base teológica, reviveu a tradicional visão providencial, a qual tinha sido considerada como não científica, e tornou possível tratar a visão providencial como mais do que uma ciência social. E a gente vai alegar isso
categoricamente na sequência estudando esses 2 capítulos que eu falei para você. Perdão, 2 capítulos não, essas 2 próximas aulas facilitadoras, sobre leis de criação e leis de restauração. Vamos ficar preso aí a dogmas e conceitos, crenças e não pode esquecer isso daí. Nós vamos comprovar argumentadamente e demonstrar que a história tem uma mente inteligente por trás, conduzindo e direcionando o seu desenvolvimento, a sua evolução com um alvo, com um objetivo muito claro. Nós só precisamos enxergar isso, olhar isso, perceber isso, né? Beleza? Origem, direção e objetivo da história. De forma sucinta, eu trouxe mais um trechinho aí para a gente construir esse cenário sobre os temas que a gente vai estar estudando. Quanto à questão de quando e como a história começou, ou seja, a sua origem, a visão da história da unificação, considera a criação dos seres humanos e a queda humana como a origem da história, tal como a visão providencial cristã da história. Né? Mas de uma forma mitológica, aquelas historinhas lá que estão lá na Bíblia, como está descrito lá, um bonequinho de barro que Deus soprou vida e ele criou vida e milagrosamente, né? Aí Deus colocou lá um fruto proibido e a serpente veio lá conversando, imagina, uma cobra falando, né? E o ser humano batendo papo ali, conversando com a cobra e sendo convencido por uma cobra que ele deveria comer o fruto, mesmo Deus tendo dito que não era. E aí a história começou assim, né? É desse jeito que a gente vai estudar a história? É assim que a Exposição do Princípio Divino, o livro do reverendo Dr. Samir Amun, aborda esse tema? É assim? Você já leu? Não leu? Tá lá, unificacionista.com, baixa o livro, 2º capítulo, A Queda do Homem, tá bom? Então vamos lá. Também é uma questão referente à origem da própria raça humana, ou seja, se a raça humana teve uma única origem, monogenética, ou múltiplas origens, né, poligenética, a visão da história da unificação advoga uma visão monogenética, ao afirmar que os primeiros antepassados humanos foram Adão e Eva. Isto é porque há uma lei baseada no princípio de criação que defende que a criação começa a partir de 1. A gente vai aprofundar isso, não é o tema dessa aula, né? Olha, nós já passamos sobre ontologia, já falamos sobre teoria da natureza humana original. Isso não está claro para você? Volta lá, né? Nós somos meramente, o pensamento de unificação é meramente criacionista, no sentido de que Deus pegou 2 bonequinhos de barro confeccionados ali à mão, né, manufaturados, e estalou o dedo, que ele gritou lá um abracadabra e o boneco é nesse nível. Ah, mas Deus é todo poderoso. Desse jeito, será? Quais os princípios e leis que estão aí por trás desse processo? Né? Olha quantas leis e argumentos a gente já construiu ao longo dessas discussões, né? Então, qual é o objetivo da história? Né? Vamos falar do objetivo agora. A visão da história da unificação considera o objetivo da história como sendo a restauração do mundo ideal de criação numa dimensão mais elevada. A direção da história é tal que ela está se movendo ou se desenvolvendo na direção desse objetivo. Se eu não conheço as leis, eu não sei o objetivo. Né? Se eu não conheço para onde eu vou, qualquer caminho está bom. Mas qual é o objetivo da história da humanidade? O que é um ser humano original? Como esse ser humano original é construído, é edificado? Como é que a gente pode... Quais são as regras que eu uso para isso? Percebe que é uma série de questões que a gente precisa discutir mais aprofundadamente. Não dá para fazer jogo de loteria, ficar jogando dezenas aí, tentando acertar, né, as dezenas da loteria. Não é assim que funciona. O pensamento de unificação não trabalha dessa forma. Não é uma regra dogmática, não é um conceito arbitrário imposto por algum líder religioso. Né? A gente está falando de regras observáveis, de princípios que estão aí conduzindo e fazendo funcionar a natureza e que, por conseguinte, fazem também funcionar o ser humano de natureza humana original. E uma história que pode se desenvolver a partir de tais seres humanos originais, tá bom? Então, entretanto, como esse objetivo é definitivamente alcançado, não está determinado. Cada passo na direção do progresso da história é concluído de forma bem-sucedida somente quando a porção de responsabilidade humana, especialmente a porção de responsabilidade daqueles personagens ou figuras centrais providenciais com os quais Deus trabalha em determinados períodos da história, é cumprido de acordo com a providência de Deus. A gente vai esgotar esse assunto agora? De jeito nenhum, né? São só cenas dos próximos capítulos.
Portanto, o processo através do qual a história realmente ocorre, isto é, se a história segue numa linha reta ou ela faz um retorno, se ela é abreviada ou se ela é prolongada, depende inteiramente dos esforços dos próprios seres humanos. Então, existe um objetivo? Existe. Existe um alvo a ser alcançado? Existe. Como esse alvo pode e deve ser alcançado? O ser humano vai alcançar esse objetivo? Sim. Como? Mas você não sabe. Você precisa saber. Então, nós estamos discutindo isso aqui. Esse é o objetivo desse capítulo, Teoria da História. À luz do pensamento e unificação, vai procurar de forma clara, né, esclarecer, clarear, tornar bem claro e compreensível, entendível, aquilo que nós precisamos fazer para alcançar esse objetivo da história da humanidade. Então, isso significa que o processo da história é indeterminado e está confiado ao livre-arbítrio dos seres humanos. Em particular, isso depende se as figuras providenciais cumprem ou não sua missão. Isso é chamado cumprimento da responsabilidade ou simplesmente porção de responsabilidade. Nós vamos falar mais delongadamente sobre esse tema nas próximas aulas. Mas aqui observa que aquela determinatividade absoluta, predestinada, definida previamente pelo poder de Deus, caiu por terra? Depende só de Deus. Se Deus não quer, uma folha não cai de uma árvore. Mas no que diz respeito ao ser humano, o ser humano é perfeito? Deus falou, seja perfeito. Lá o Gênesis fala, cresça. Né? Jesus lá em Mateus 5,48 falou também, sede vós perfeito. Falou, vai lá, faça-se perfeito. Você se fez perfeito? Fazer-se perfeito. Outra pessoa pode fazer por você? Deus pode fazer por você? Jesus pode fazer por você? Ou é sua responsabilidade fazer-se perfeito? Percebe? Agora a gente tem que colocar nessa balança pesos sobre a obra de Deus e a obra humana. A parte que compete a Deus e a parte que compete ao ser humano. Quanto disso compete a Deus e quanto disso compete ao ser humano? E se uma dessas partes falha em fazer a sua parte, o todo é realizado? Deus falharia em fazer a sua parte? Creio que não. O ser humano falharia? Está meio óbvio essa resposta, mas vou deixar você responder. E se o ser humano falhar, por mais insignificante nessa escala de percentuais aí entre a parte de Deus e a parte humana, se a parte do homem, por mais insignificante que seja comparativamente à parte de Deus, mas se ela, somada à parte de Deus, completaria 100%, faltando ela, não se tem 100%, concorda? Seja qual for esse indicador, seja qual for esse número percentual que a gente atribua à parcela ou porção de responsabilidade do ser humano. Ok? Tá claro isso para você? Mas a gente vai discutir isso melhor nas próximas aulas. É só construir um cenário agora, tá bom? Então, a visão que o objetivo é determinado, mas o processo é indeterminado, é que o progresso da história depende da porção de responsabilidade humana ou do livre-arbítrio. É citado isso como teoria da responsabilidade. A gente vai falar melhor sobre isso, mas percebe? O objetivo é determinado. Qual é o objetivo da história? Um ser humano perfeito, um ser humano de natureza humana original, uma história perfeita de seres humanos que são centrados no coração tal qual o coração de Deus. A gente falou muito sobre isso lá na teoria da natureza humana original. E esse ser humano aí consegue, né, viver de acordo com Deus, com o mesmo tipo de coração, amar, viver para o benefício dos outros. Olha que maravilha! Isso é determinado, tá claro isso. Esse é o protótipo que Deus fez, tá lá na prancheta, quando ele sentou para desenhar e prototipar o ser humano de natureza humana original. Certamente essas descrições estão lá no descritivo desse ser humano original. Agora, esse é o ser humano que a gente convive diariamente? É com esse ser humano que eu me deparo quando eu olho no espelho todos os dias? Será que é? E aí? Então percebe que o resultado aí passa a ser indeterminado porque depende de mim. Depende da minha porção, da minha parcela, da minha parte nesse equilíbrio aí das balanças, para que, somado 100%, esse objetivo determinado se realize. Ficou claro? Espero que tenha sido, né? Estou sendo o mais sucinto possível por causa do nosso tempo aqui, mas espero ajudar a facilitar o seu entendimento. Nas próximas aulas a gente vai voltar a esse tema especificamente sobre responsabilidade, tá bom?
E aí já, né, encerrando essa aulinha aí para a gente já deixar a cena dos próximos capítulos, né, a próxima aula a gente vai entrar especificamente, como eu já falei aí no meio da nossa discussão de hoje, leis da criação é o nosso próximo capítulo, ou perdão, a nossa próxima aula facilitadora. Vamos analisar as leis da história em mais detalhes. Como já afirmado, a história humana é história de recriação e ao mesmo tempo história de restauração. Deste modo, mudanças históricas têm ocorrido de acordo com as leis da criação e as leis da restauração. Eu já falei ali numa telinha anterior. Mas, primeiramente, na próxima aula, toda ela eu vou dedicar, né, vai estar dedicada essa aula ao estudo dessas leis da criação. E a gente vai só aí a nível de cena dos próximos capítulos, elencai leis da correlatividade, da ação dar e receber, da repulsão, domínio pelo centro, conclusão através de 3 estágios, período do número 6 e lei da responsabilidade, que aí a gente já fez uma cena dos próximos capítulos agora há pouco, né? Beleza? Então é isso, né? Fica aí feito o nosso compromisso, espero que você tenha gostado dessa aula, espero ter contribuído, facilitado nessa pequena introdução aí desse capítulo Teoria da História à luz do pensamento de unificação, e já fica feito o nosso compromisso. Seguimos aí no estudo na próxima aula, nos vemos lá. Como sempre, peço, né, deixa uma curtida no vídeo aí, né, um comentário, né, se quiser compartilhar, fica à vontade. E nos vemos na próxima aula. Agradeço, nos vemos lá. Obrigado, tchau, tchau.